Hoje é o Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino. Essa palavra grande significa criar e executar um projeto. E a novidade é que aqui no Brasil as mulheres empreenderam mais do que os homens no último ano. Você vai ver agora exemplos de empresárias aqui e lá fora que transformaram o que era apenas uma ideia em algo bem lucrativo. Todo dia ela faz tudo sempre diferente. Porque aprendeu que só assim era possível construir uma história totalmente nova para ela. Apesar do descanso ser sempre pouco, do café ser sempre rápido, Maria de Fátima tem a inquietação das sonhadoras e não tem dúvidas. É medo de errar não, vamos nessa, vamos conseguindo, vai. Os trancos e barrancos, vamos lá, vamos lá. Esse é um dia de trabalho normal para ela, porque tem dia que é bem diferente disso. Fui ao Canadá e fui para os Estados Unidos o ano passado. Paraná, São Paulo, não sei quantas vezes, Brasília, não sei quantas vezes. Fui aprender, dar palestra, fui para congresso, tá lá também. Você foi para o exterior dar palestra. Dar palestra, pois é. Fátima é uma mulher de negócios, uma empreendedora. Porque nós somos fortes. O Brasil tem hoje cerca de 8 milhões de mulheres empreendedoras. Mais de 51% dos novos negócios aqui são geridos por mulheres. Ou seja, já empreendemos mais que os homens, contrariando a média mundial. Quem é essa empresa? Quem que começou? Teu pai? Não. Teu irmão? Não. É do teu marido? As pessoas às vezes falam, Gabriela, não se arruma tanto, não passa tanta maquiagem. O preconceito é um tema dominante na vida das mulheres, porque a sociedade é uma sociedade que ainda não acredita que homens e mulheres somos iguais. E somos. Chegou um momento que a gente começou a se perguntar, aonde estão as mulheres empreendedoras? Encontrar respostas fez Taciana e Fernanda largarem seus empregos em multinacionais e saírem pelo mundo. Uma espécie de expedição para fazer um documentário com histórias inspiradoras. E assim encorajar mulheres que não sabem como começar. A gente precisa falar mais sobre as mulheres, o que elas têm feito, os negócios que elas têm construído. O exemplo é super importante. Taciana e Fernanda rodaram os 5 continentes. De avião, carro, moto, 24 países, mais de 300 mulheres entrevistadas. Na Jordânia, conheceram a Penélope, que depois de muita pesquisa, criou uma linha de cosméticos à base de leite de camelo. Sim, nós conseguimos fazer, onde quer que você esteja. Seja numa comunidade conservadora ou liberal, você consegue. Penélope garante que a pele de suas clientes fica quase tão macia quanto os bichos de pelúcia que a Sonoi, no Japão, leva para viajar. No início, eu não tinha clientes. Ninguém entendia o que eu estava fazendo. Também pudera, né? Ela criou uma agência de viagens para bichos de pelúcia. O cliente envia o seu bichinho pelo correio e ela leva o brinquedo para fazer um tour para voltar cheio de fotos e o dono fazer uma graça com os amigos na internet. Muitas vezes me disseram para desistir, mas como eu adoro o que eu faço, nem pensei nisso. E tá com a agenda lotada. Alguns passeios já não tem mais vagas. O Fantástico acompanhou a Taciana e a Fernanda por vários meses. Hoje elas estão em Portugal. E Ana, tem uma brasileira, a gente vai conhecer a Bia Cris, em Dayatuba. Partiu! A Bia tem uma fábrica de cortinas que começou no quintal da casa do pai, lá em 2001. Eu era executiva de uma grande companhia de navegação, era gerente contábil, mas sempre que tinha um negócio não sabia o que fazer. Ela saiu do emprego e investiu R$8 mil do fundo de garantia que recebeu. Hoje, ela já exporta até para a Arábia Saudita. Eu quero vender para o mundo e até para a Lua, se precisar, eu já quero estar com os nossos produtos lá. E o faturamento? Em 2000, acho que eram uns 600, 700 reais, né? E agora mais de 6 milhões, né? Olá, ladies! Também em São Paulo, só que na capital, conhecemos a Gabriela,
e se formou em nutrição, trabalhou com gestão de cozinha, teve uma oficina mecânica, abriu uma empreiteira e deu tudo errado, até agora. As mulheres são minoria. Então, quando a gente criou o aplicativo, foi justamente para que a gente pudesse empoderar essas mulheres no volante. Ela criou um aplicativo de transporte só para mulheres, motoristas e passageiras. Começou em março deste ano. No primeiro mês, 1.100 motoristas se cadastraram. Agora já são quase 9.000. A ideia surgiu depois de um assédio. Um taxista que eu chamei pelo aplicativo. E durante o caminho ele começou a mudar a rota, ele começou a falar palavras desagradáveis. Falou, se eu soubesse que você viria num bar, eu ia ficar te esperando aqui, porque você vai estar bêbada, eu posso me aproveitar de você. Isso me fez pensar. Eu fiquei imaginando quantas mulheres já passaram por isso. Tem uma outra mulher que também tem uma empresa com motoristas mulheres, só mulheres. Ela é uma indiana, chama Aravati Roy. A mulherada no mundo todo aí arrasando no volante, né? No meio do trânsito. Revati criou um serviço de entregas pilotado só por mulheres. Dirigir sempre foi a minha paixão. Também sou apaixonada por empoderamento feminino e segurança no trânsito. Ao todo, foram 15 meses de viagem. Entrevistar no Líbano, entrevistar na Jordânia, entrevistar palestinas nos Estados Unidos, entrevistou na China, a gente entrevistou em Ruanda, na África, em Cuba. Em Havana, capital cubana, Tassi e Fernanda conheceram a Caridad. Ela era vice-ministra da indústria do governo de Fidel Castro, mas queria um negócio para chamar de seu. Nesse momento, muitos diziam de vice-ministra a costureira. Que queda, não? Que queda nada, que ambição. Agora tenho mais qualidade de vida. Acho que essa coisa que a brasileira tem de sempre correr atrás, isso a gente viu em vários outros lugares. Acho que é um ponto, mais do que de países, é um ponto de gênero. Acho que a mulher corre muito atrás quando ela quer. Nenhuma de nós é tão boa quanto todas nós juntas. Colocar empreendedoras em contato é o negócio da Tabata. Então, criei um grupo, inicialmente com 6 mulheres, para fazer desenvolvimento pessoal mesmo com elas. E elas começaram a fazer negócios entre si. Em um mês de 6, a gente tinha 2.500 mulheres. Hoje, 37.000 já participam dessa rede. Uma das principais regras para a mulher que quer ser uma empreendedora é conhecer outras empreendedoras, fazer negócios com elas. Quem já está no meio do caminho, garante. Ter uma boa rede de contatos é imprescindível. Agora, explicando o cenário, não se engane com ele. Essa ilha deserta é o escritório de uma mulher de negócios hiperconectada. Maria de Fátima nasceu em Salvador, mas mora na ilha de Taparica. É pescadora, especialista em marisco, marisqueira orgulhosa. É chão de terra, barco, mangue, lama. E é ali que tudo começa. São horas no sol catando o chumbinho, um molusco que se esconde dentro dessas conchas. Marisco no balde e Fátima se arruma toda para ir ao escritório da cooperativa, com 250 marisqueiras. Ela é a presidente. São só 4 homens. Estamos no mesmo barco. Se um se afundar, todo mundo vai junto com ele. O marisco é catado, embalado, etiquetado e refrigerado até a entrega. O chumbinho que a Fátima catou com a gente vai para a cozinha de um hotel da região. Ela mesma vai levar. Vira ingrediente de uma moqueca cheia de leite de coco e temperos. E como uma empresária que conhece bem seu negócio... Do mangue pra mesa. Mangue pra mesa. E lá no site do Fantástico você encontra a receita dessa moqueca. Faz e conta pra gente como ficou. O empreendedorismo feminino cresceu mais de 30% nos últimos 14 anos. Boa parte das mulheres começa seus negócios sem nenhum investimento especial, só com o dinheiro que já tem. A Tassiana e a Fernanda acabaram se tornando empreendedoras também. Foi o nosso dinheiro, o nosso esforço, a nossa determinação
que fez com que a gente, sabe, tivesse de fato força para completar esses 15 meses. E tendo muito claro que a importância de contar essas histórias. Valeu, meninas! As oportunidades estão aí para serem criadas. E às vezes vêm de onde menos se espera. O seu negócio começa na lama, né? É, exatamente. Aí você falou uma coisa certa, a gente começa na lama. Você imagina que coisa maravilhosa, né? Ninguém nunca ia pensar nisso. Do lugar que a gente menos espera é que surge grandes ideias, né? Como diz tem esse ditado. O Fiz do Zero está de volta. Hoje a gente está conversando com a Zica, dona da Beleza Natural. Zica, no outro bloco você contou pra gente que você descobriu a fórmula, testou no coitado do teu irmão, no Rogério, que perdeu os cabelinhos com isso, resolveu patentear o produto e aí você decidiu, em vez de vender o produto no varejo normal, você montar o seu primeiro salão. Sim. Como é que foi a montagem desse primeiro salão? Foi a hora de convencer o Jair, que ele se aposentou e comprou o Fusca. Foi a hora de convencer ele a vender esse Fusca táxi para investir no negócio. Tudo que ela fazia com o coração, ela fazia assim com aquela vontade e dava certo. Eu falei, não, vou acreditar. Vendi o Fusca, botei o dinheiro lá. Claro, convenci, porque ele viu meu cabelo feio, né? Aí foi adiante. E depois convidei também o meu irmão e a minha cunhada, que é a Leila, que já estavam noivos para se casar. E aí o que eu fiz? Tirei eles. Falei, não dá para casar agora, vamos juntar essa grana aí para abrir o salão. O dinheiro era o suficiente talvez para comprar lá os móveis do quarto. Não mais do que isso, era muito pouco na verdade. A gente tinha um desejo de ter um negócio também, a gente tinha esse valor, né, que não era muito, mas era tudo que a gente tinha naquele momento. E aí começou, procuramos um espaço, uma casa de mais de 100 anos, numa vila, cara, uma vila que tinha um salão já na frente. A gente achou uma casa muito antiga, rapaz, num fundo de quintal, com 2 cômodos. E a gente começou a montar ali, cara. Aí, com muito sacrifício, nós montamos ali um salãozinho. Mas ali foi sucesso. Sucesso que eu digo por quê? Um produto inovador, um carinho muito grande para dedicar às clientes que procuravam esse serviço. O espaço, nós conseguimos transformar uma casa dessa de mais de 100 anos, mas uma casa bem decorada, com flores, com cafezinho quente. Eu acho que quando você é valorizada, né, você volta sempre, não adianta. Não adianta. Um bom tratamento, aquele cuidado especial que ela sempre deu, tanto para nós como colaboradores, como os clientes mesmo, então eu acho que não tem como. A inauguração disso foi do salão, foi dia 27 de julho de 1993. A estrutura do salão era muito básica. Tinham as técnicas do super relaxante e tinha uma área administrativa que eu assumi. Mas no início, como era muito pequenininho, eu fazia de tudo ali. Desde atendimento ao cliente primeira vez, até ajudar a pentear cabelo mesmo. Eu fazia muito trabalho de ser uma hostess, né? Ser uma grande anfitriã. Sempre dar para aquelas clientes o aconchego, o calor humano, e mostrar que aquele ambiente foi feito para elas. Estava sempre voltada para o marketing da empresa. Mas a gente não tinha dinheiro para fazer marketing nenhum naquela época, né? Mas na verdade a gente fazia, porque era o nosso cabelo, era o cabelo das meninas que estavam ali, que eu fazia o cabelo das meninas, treinei essas meninas também. Fazíamos xerox preto e branco, com uma frase assim, se os seus cabelos são um problema, nós somos a solução. E a gente tirava xerox desse papel. E eu colava, né, nos ônibus, antigamente aquele vidro que fica atrás do motorista não era usado como mídia, né, agora até é. Mas naquela época a gente inovou até nisso, vou colar lá. Aí chegava na garagem, os motoristas, né, eram obrigados a arrancar tudo, porque tinha fiscalização, arrancavam tudo. A gente ia de novo no ponto de ônibus, colava tudo de novo. O nosso trabalho sempre foi muito boca a boca, sabe? O nosso trabalho, não, a nossa divulgação. Sempre boca a boca, vinha a mãe, trazia a filha, trazia a amiga e assim foi, e foi crescendo. E o crescimento foi muito rápido. Eu trabalhei durante 7 anos no McDonald's. Hoje o modelo de negócio Beleza Natural é muito diferente de um salão tradicional, justamente por causa dessa experiência que eu trouxe de lá e pude aplicar dentro do Beleza Natural. Não era como é hoje, um profissional para hidratar, um profissional para pentear, não.
Eu pegava uma cliente e fazia todo o processo naquela cliente, para depois pegar outra. Pensar numa cadeia. Por que tem que ser igual a todos os outros salões? Por que tem que ser um profissional só para fazer todos os serviços? Se a gente poderia ganhar muito mais produtividade, ganhar em escala e diminuir custo, se a gente tivesse especialistas em cada parte do processo, aumentar a qualidade, porque a pessoa era realmente um expert naquilo que ela fazia. Esse modelo de especialização do trabalho em área, essa divisão das etapas, isso tudo facilitou o nosso dia a dia. Isso eu trouxe tudo de lá. Depois que nós começamos a montar filiais mais novas, nós abrimos as filiais, depois começamos a mudar essas filiais, como mudou também a Tijuca. Foi aí que começamos a fazer, não, vamos fazer salas específicas para esse tipo de tratamento. Por que nós pensamos assim, vamos abrir uma filial? Porque a fila desse salão pequenininho, desse salãozinho de fundo de quintal, já estava enorme. O salão abria às 8 da manhã. Quando dava assim, 5 horas da manhã, a fila já estava lá e já tinha mais de 100 pessoas. Tá brincando. A gente tinha que dar uma senha. A senha é até hoje, mas a gente tinha que dar uma senha. Só que o número de funcionários era bem menor. E a gente também não tinha, assim, uma hora de almoço, nada disso. A gente pegava de 7 da manhã até acabar a fila. Eu ia pra lá com a minha filha bebê. Eu levava o meu ex-marido comigo, ele ficava segurando na hora que eu era atendida, era complicado. Lá chegou um tempo que não dava mais para atender ninguém, não dava para atender aquela quantidade enorme, porque começou 150, começou 200. Desde então, eu pensava que eu estava atraindo só pessoas da minha comunidade e do meu bairro. Mas só que não era. Era bairros vizinhos, cidades, estados, e assim foi. Então o que nós fizemos? Vamos abrir uma filial. Aqui no Brasil é difícil demais você abrir uma empresa. Parece que é tudo mais difícil para quem quer fazer as coisas da maneira certa, né? E a gente falando, o propósito aqui do Empreende Brasil a gente acredita muito na força do empreendedorismo, né? No sentido de características empreendedoras, não necessariamente quem quer abrir CNPJ, mas quem tem postura de fato empreendedora de fazer acontecer. Qual que é a tua visão do Brasil hoje, nesse cenário, com relação ao empreendedorismo? Tu acha que hoje que já começou a ver, né, ter um olhar internacional, tu visualiza que talvez Estados Unidos ou Europa, ele é um ambiente mais propício a isso, ou tu acredita que a gente não está tão atrás? Qual que é a tua visão, assim, de um modo geral, no Brasil nesse sentido? A gente está zero atrás. O brasileiro, ele é muito trabalhador. Ele corre muito atrás e ele consegue caminhos que raramente, viajando muito aí, eu vejo que nos outros países as pessoas seguem muito os modelos que elas já viram, né? E o brasileiro, ele corre muito atrás da maneira que dá. Isso é muito legal. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que às vezes falta o brasileiro acreditar nele mesmo e dar valor a ele mesmo. A gente peca nessa história de dar valor muito ao que é de fora e pouco ao que é nosso. Né? E muitas vezes não, muitas vezes a gente consegue fazer negócio muito melhor, de maneira muito mais organizada. A gente tem muita palavra, né? A gente, quando se compromete a alguma coisa, a gente quer fazer. O único problema é que o brasileiro também, ele cobra muito dos demais brasileiros, né? Se é brasileiro, você chega no objetivo e já estão todos te cobrando um próximo objetivo. Não tem aquele tempo de você curtir o que foi realizado, curtir o que foi conquistado. Eu acho que essa pressão não é saudável para ninguém. Aqui no Brasil é difícil demais você abrir uma empresa, é difícil demais você... Parece que é tudo mais difícil para quem quer fazer as coisas da maneira certa, né? Quanto mais certo você quer fazer, quanto mais na linha você quer andar, mais complicado é o caminho. Talvez isso possa desestimular as pessoas. Mas a partir do momento que você conseguiu fazer isso tudo, não se deixe pressionar pelo externo, né? Só você conhece a sua história e as dificuldades do seu case, do seu trabalho. Quando você consegue alguma coisa, o importante é você não se comparar com outros trabalhos, outros cases, porque são histórias diferentes. E isso é muito importante na hora de você manter o seu espírito empreendedor. Você não se comparar com o trabalho de pessoas que você não sabe ao fundo. De fora pode até parecer com o que você faz, pode até ter a ver para os leigos, para quem não está dentro especificamente da sua área,
Mas você sabe que não. Você sabe os seus limites, o que passou para que você estivesse ali. Então, se comparar é um grande erro que talvez possa podar o seu sentimento de empreendedorismo. Empreende Brasil. Empreende Brasil. O que mais motiva a gente é o propósito da gente. Eu sou bem clara do meu propósito, sabe? Então eu sei muito bem por que eu estou fazendo tudo, o que eu quero, né? Na realidade, eu quero ajudar a construir um Brasil melhor, ser protagonista aqui. Eu não falo mal dos políticos quando eles estão lá, eu estou junto. Eu votei contra o prefeito da minha cidade, porque aconteceu um negócio que eu não gostei, eu falei para ele. Daí uma semana que ele votou, eu sou a pessoa que mais estou com ele, eu não quero provar que eu estava certa. Eu sou protagonista, porque é o meu país que está em jogo. Isso me motiva a levantar todos os dias, a saber que eu estou deixando o mundo, ajudando a construir um mundo melhor para os que estão vindo, meus netos, ou não importa, eu não passei na vida por passar. Cada dia para mim é um dia que eu estou construindo. Eu não passo por passar. Mas sempre fazendo, nunca ficando reclamando. Sempre fazendo. Primeiro faz o necessário, depois o possível e de repente você está fazendo o impossível. Se vocês querem 100, busca 110, 120, incansavelmente. A sua meta nunca pode ser o que você quer. A terceira é a inteligência emocional. É a capacidade que a gente tem de trocar de papel com o outro, de conectar com o outro, mas no mundo do outro, não no nosso mundo. Isso é uma grande dificuldade. É você querer ser feliz e não querer ter razão. Na minha casa, nunca ninguém saiu da mesa sem dizer muito obrigada à pessoa que serve. Nunca entraram no elevador sem não dizer bom dia para o assessorista do elevador. Porque eles poderiam ter poder, eles poderiam ter dinheiro, mas eles só iam ter poder se eles soubessem lidar com pessoas. Só iam poder saber se lidar. Dinheiro é uma coisa, poder é outra, é totalmente diferente. Então, na minha casa, nunca aconteceu isso. E a outra é realmente a inteligência espiritual, é a capacidade que a gente tem de deixar um legado, né? Por que vocês estão aqui? Por que a gente existe? E depois de um certo tanto, o dinheiro não muda muito a vida da gente, concorda ou não? Com 90 anos não dá para você viajar, não dá para você fazer mais nada. O dinheiro é muito importante, só tem que lutar, e o Samuel falou isso, mas mais importante é você saber o legado. Porque hoje o poder vai ter que estar na mão de quem tem conhecimento e faz acontecer. Sempre que acontece uma coisa que eu não fiz legal, primeiro eu assumo que eu não fiz. Eu não tenho medo de assumir meus erros. Errei, não fico jogando em cima dos outros. Para mim, assumir meus erros é a coisa mais fácil do mundo. E aí eu procuro não errar o mesmo erro muitas vezes. Eu detesto errar 2, quanto mais 3. Porque eu gosto de dar espaço para novos erros. Porque eu sei que eu vou continuar errando. Os fracassos eu sempre levei como aprendizado, então lógico que eu fico triste, muitas vezes eu fiquei preocupada, muitas vezes eu tive medo, mas não que eu via aquilo lá como um fracasso, eu via como um sinal para que eu pudesse evoluir. Agora, estar preparado você nunca vai estar, você tem que dar espaço para você ir preparando. Você não pode ter medo de dizer eu não sei, eu estou aprendendo, isso não é legal. É saber que o medo na sua cabeça ele é muito maior do que quando você vai para a prática. Quando você assume, estou com medo, mas tem coragem de dar o primeiro passo, como você está subindo uma escada, você consegue. Então não adianta você falar, eu não tenho medo, não tenho. Não, e pedir ajuda, estou com medo. Eu, por exemplo, quando estou com medo, eu peço muita ajuda. Olha, me ajuda que eu não estou dando conta, por favor, me ajuda. E as pessoas gostam quando você assume as suas fragilidades, mas com força. Não dizer, não quero ir porque eu estou com medo. Não, eu quero ir, mas estou com medo, me ajuda. Eu acho que isso aí já elimina 50% do seu medo. E quando você vai fazer aquilo, você vê que ela não é tão difícil.
como estava na sua fantasia, em tudo seu. Gente, você vai conhecer agora uma história e você vai ficar sabendo como uma mulher que vendia doces na rua, que não tinha dinheiro nem para poder comprar pipoca para o filho, se tornou uma milionária. Olha só, a imagem da esquerda é a casa onde ela morava antes e do lado direito é a casa onde ela mora, cheia de carros de luxo em roda. Hoje você vai conhecer a história de uma empresária que em 10 anos saiu dessa casa simples para morar no condomínio de luxo, numa casa com a garagem cheia desses carrões. Que essa mulher, gente, hoje fatura por mês cerca de 5,5 milhões. O sucesso dessa mulher ganhou outros países e hoje ela tem negócios espalhados pela América do Sul. Ela conseguiu chegar em 10 anos onde está, com mais ou menos 180 estabelecimentos aqui no Brasil e 11 na Argentina, é isso? 4 na Bolívia. 4 na Bolívia. 11 na Argentina, 187 no Brasil. A reviravolta na vida da mulher, que agora é empresária e milionária, veio num momento de muita dificuldade. Ela tinha uma pizzaria que faliu. A vida da família estava de mal a pior. Ela se viu obrigada a morar numa casa simples, um lugar afastado de difícil acesso. Mas no momento em que nada parecia dar certo, a oportunidade cruzou o caminho da Luzia. A força você encontrou maior quando você olhava para o seu filho? Muito, muito, né? A força, a minha fé em Deus de olhar para ele e mudar. Porque eu comecei empreendendo já através dele. Eu não tinha dinheiro para comprar pipoca para ele lá no início. E foi pela vontade de dar uma vida melhor para o filho que ela foi para a rua atrás de novas oportunidades. Eu, desde muito jovem, eu aprendi a fazer muito sozinha, sempre muito autodidata. Então eu mesmo fazia cera depilatória, cortava saquinho de arroz para depilar. Eu sempre me virei, aprendi a fazer sobrancelha, unha na adolescência, eu já fazia das vizinhas. E eu vendendo pirulito na cidade de Roseira, que era uma cidadezinha um pouco mais próxima de Taubaté, nessa cidade, num dia que eu estava vendendo os pirulitos, surgiu uma oportunidade que a prefeitura estava dando um curso de estética. E aí foi o meu primeiro curso, ou seja, se eu sei nada, sem informação nenhuma, eu me virava fazendo dinheiro, eu imaginei, puxa, a hora que eu tiver essa oportunidade, vai ser a chance de eu virar a minha vida. E foi o divisor de águas. Olha só, gente, daquela casa simples, de uma vida com muita dificuldade, hoje a Luzia construiu um negócio que sustenta diversas famílias. São mais de 1.000 colaboradores no Brasil, na Argentina e na Bolívia. Um faturamento de 5,5 milhões de reais por mês. E claro que eu fui conhecer o lugar onde um sonho de uma vida melhor se transformou em realidade. É aqui, nesse estúdio de beleza, que a Luzia comanda os negócios. A limpeza que eles fazem, o design, é na linha. Isso é bom porque não dá flacidez, aquele negócio de sair puxando com cera. A vantagem da linha, além de ser super higiênica, ela estimula, faz a estimulação de colágeno da pele, ela é rápida, então ela tira vários pelos numa só vez. O processo dela é bem legal, não é aquele processo doloroso, não tem contraindicação, não tem princípio ativo, não pode causar alergia, então ela reduz a foliculite, então ela é bem bacana. Outros produtos, por exemplo, a cera, dependendo do princípio ativo, se o cliente tiver alergia, ele não pode fazer. E a linha não, só se ela for alérgica ao algodão. Em si, se não for, tranquilo. Rabo de arraia é arrochada, menina. Me respeita, negócio de doendo aqui, não tem isso, não. Ainda mais pra ficar bonita, a gente enfrenta qualquer dor, né, não, minha gente? As medidas, elas têm um porquê, né? Não é tirada a olho de nada. Então, ela faz todo o mapeamento do seu rosto, esse estudo, para chegar na medida ideal do seu desenho. Ó, gente, mas já faz diferença, tá vendo, ó? Gostaram? Gente, eu tô louca pra conhecer a mansão que essa mulher conquistou com muito trabalho e dedicação. Olha só, que lugar lindo! Essa batalhadora merece. Mas antes de conhecer a casa, olha só o presentão que ela deu para o marido.
ele ganhou esse carro, gente, que não é de brinquedo, não. É um carro de verdade, né? Rapaz, você tá poderoso. Ganhar um brinquedo desse, meu amigo. A gente vai crescendo, os brinquedos vão mudando, né? Tá vendo? Achar que teria um carro desse um dia, só por Deus mesmo, né? É difícil, né? Viver a realidade que a gente vivia. Uau, que espetáculo! Ei, Luzia, encosta aqui. Vem pra cá, Renato. Encosta aqui. Eu preciso limpar meus pés, não, né? Não, claro que não. Ó, gente, mas o mesmo amor que tinha naquela casinha simples é o mesmo amor que tem nesta casa. Essa é a realidade dessa família de muito sucesso. Uau, gente, que coisa linda! Gente, é uma casa espetacular. Olha que sala maravilhosa, hein, Luzia? Ai, uma delícia, gente. Eu não quero mais sair daqui. Qual é o segredo do sucesso? Inovar sempre. Não tem como ter sucesso se não inovar. As pessoas gostam de coisas diferentes. Coisas novas. Principalmente o brasileiro. Ele quer novidade todos os dias. E o segmento de estética, então, ou você oferece o melhor sempre. Eu falo que ser bom não é suficiente. Você tem que ser excelente. Porque se você for bom, você já fica para trás do segmento de estética. Este projeto começou na altura com a senhora Ernestina Bonguela, a mentora do projeto, que na altura ela era funcionária da administração do município de Talatona. Houve a necessidade de se criar uma cooperativa onde as mulheres poderiam serem empoderadas e contactaram-me, tendo em conta já uma vasta experiência que eu trago de trabalhar com as mulheres na Promaica, que eu achei que era muito importante formar uma mulher. Quem forma uma mulher, forma uma sociedade. Tenho formado durante esse tempo algumas mulheres e com elas também tenho aprendido muito. É muito gratificante vê-las aprender com entusiasmo. Fizemos vasos, fizemos colares, pulseiras. Umas FAMOS contactou-nos para participar de uma formação cujo lema é Cooperar é Vencer. Nesta senda, colocaram-nos um desafio de confeccionarmos 1000 máscaras, com o apoio do PNUD, e nós conseguimos produzir as 1000 máscaras numa primeira fase, e com estas 1000 máscaras conseguimos ter um fundo de maneio. Este fundo de maneio conseguimos preparar esse espaço que nos foi dado pela administração do município de Talatona, porque é um centro que estava vandalizado e nós conseguimos dar imagem a este centro. Nós demos um testemunho muito grande, porque fomos a primeira cooperativa a apresentar resultados. Na altura do encerramento, nós manifestamos o interesse de reforçar-nos com as máquinas, porque as que nos tinham dado anteriormente, tendo em conta a demanda, vimos que era muito irrisório. Foi assim que nos foi concedida mais 3 máquinas já elétricas, e com estas máquinas então temos aqui o nosso ateliê. Nesta altura temos um número de 20 senhoras, e olhando para os benefícios daquilo que é a formação, as mulheres dão um testemunho muito grande, sentem que estão sendo valorizadas, estão a encontrar uma oportunidade de exprimir as suas habilidades, de descobrir os seus talentos, para então continuarem a trabalhar naquilo que são os pequenos negócios, no sentido de mitigar a fome e a pobreza no seio das suas próprias famílias. Os
Os nossos desafios é ver a nossa cooperativa expandida em todos os distritos do município de Talatona, que sai ao nível da província de Luanda, partilhando esta experiência que está a começar aqui neste lugar tão pequeno. A mensagem que eu deixo para este 8 de março é o nosso lema: juntas é possível cooperar e cooperando conseguimos vencer. Vale a pena ser mulher, e ser mulher é cooperar, e cooperar é vencer as barreiras a nível mundial. Viva o 8 de março, viva a mulher angolana, viva a mulher da Cometa. Obrigada.